Fala pessoal, estou aqui para trazer para vocês um pouco sobre os números quânticos, tá? E a gente tentar entender o que eles representam, o que eles significam. É importante a gente salientar antes de começar o raciocínio e entender quais são todas as teorias que levam a gente chegar nesses números aqui e o que eles representam. Então, se a gente for pegar a maior parte dos livros didáticos, e a gente for olhar a parte de atomística, a gente vai ver que a maior parte dos livros para no modelo atômico de Bohr. O modelo atômico de Bohr, fazendo ressalva sobre a descoberta das subcamadas por Sommerfeld, você consegue montar o diagrama de Linus-Pauling, que é estatisticamente a parte mais importante e que mais aparece nos vestibulares para a gente. Mas é importante a gente citar que, posterior ao modelo de Bohr até o modelo atômico atual, tem um monte de teoria que a gente precisa falar um pouco para poder entender o que são esses números quânticos aqui que a gente vai citar. Então, a gente tem, tá, posterior ao modelo de Bohr, cronologicamente falando, o modelo de Sommerfeld. O que o Sommerfeld propôs? Sommerfeld pegou aquelas linhas espectrais que Bohr tinha feito para os hidrogenoides e ele ampliou aquelas linhas espectrais. E a hora que ele ampliou aquelas linhas espectrais, ele percebeu, tá, que cada linha daquela era formada, na verdade, por linhazinhas menores ou por raias menores no espectro, tá? E aí ele determina que, na verdade, tá, as camadas, K, L, M, N, O, P e Q, elas são formadas, na verdade, de camadinhas menores. Essas camadas seriam, como a gente já discute, a trajetória do elétron. Então, Sommerfeld, por exemplo, ele fala que no quarto nível você tem uma trajetória circular e outras 3 trajetórias que são elípticas, mudando de uma elipse para outra, quão achatadinha ela é, dando a excentricidade da elipse, tá? Então, o que vai diferenciar uma camada da outra seria mais ou menos isso. No terceiro nível, por exemplo, você teria uma órbita circular e outras 2 elípticas, e assim sucessivamente. Então, cada camada dessa daqui seria formada por órbitas circulares e elípticas, mudando de uma para outra a excentricidade da elipse. Ok? Isso era o modelo de Sommerfeld. Então, eu posso atribuir para ele a descoberta das subcamadas. Posterior ao modelo de Sommerfeld, eu tenho um cara chamado Louis de Broglie, que formula o que ele chama de dualidade onda-partícula, que é o caráter corpuscular e ondulatório do elétron. O elétron, desde o modelo de Thomson, ele já era encarado como uma partícula, porque ele era dotado de massa, dotado de carga, uma partícula com carga, tá? Só que o elétron, ele também era capaz de sofrer difração, que é um fenômeno ondulatório. Então, de Broglie afirma que o elétron tem ora comportamento de onda, ora comportamento de partícula. Ele pode ser encarado das duas formas, tá? Então essa foi a ideia de Louis de Broglie. Posterior a Louis de Broglie vem um cara chamado Heisenberg, que formula o que ele chama de princípio da incerteza. O que diz esse princípio da incerteza? O princípio da incerteza, ele fala que o elétron, na verdade, tá, eu não posso determinar a sua posição e sua velocidade. Então, se eu quiser determinar a posição do elétron, sua velocidade vai ser muito baixa. Eu não vou conseguir determinar as duas coisas. E se eu quiser determinar a velocidade do elétron, a velocidade dele é tão grande que sua medida da posição vai ficar prejudicada. Então, eu não consigo fazer a medida dos dois. Tá? Eu não consigo determinar a posição e velocidade do elétron. Tá? O elétron está presente na eletrosfera. Bom, e aí, em função disso, surge um cara chamado Erwin Schrödinger, um austríaco, que a partir de cálculos probabilísticos ele determina o que ele chama de função de onda. O que é essa função de onda? A função de onda é uma relação matemática, uma função matemática, que determina, tá, valores como energia do elétron, orientação no espaço, tá? Todas essas informações sobre o elétron, porque se o princípio da incerteza de Heisenberg me diz que não dá para eu determinar a posição e a velocidade do elétron, é porque não me importa, basta saber a energia desse elétron. A energia do elétron é mais importante, talvez a sua orientação no espaço, mas eu não preciso saber onde esse elétron está. E eu vou fazer essa determinação a partir dessa função de onda. O resultado, as raízes dessa função de onda, são os 4 números quânticos que a gente vai falar, correto?
Aí, em função dessa definição de Heisenberg, tá, do princípio da incerteza, a gente pode determinar que não existe mais órbita. A gente vai mudar o conceito e vai chamar de orbital. Eu não tenho como determinar onde o elétron está. Então, o que eu faço? Com a função de onda, eu vou determinar uma região de maior probabilidade desse elétron estar, que é o que a gente chama de orbital. Então, a função de onda me permite determinar mais ou menos onde esse elétron está, o orbital em que ele está. Determinar mais ou menos é determinar probabilisticamente. Posso determinar a energia desse elétron, posso determinar a sua orientação no espaço. Então, a função de onda definida por Schrödinger vai permitir a gente saber todas as características do elétron, sem saber onde ele está, sem saber necessariamente qual é a sua localização. A gente vai definir orbital, já fez a definição, e existem orbitais com formatos diferentes. Se você for procurar na internet ou em algum livro, você vai ver que o orbital S é esférico, o orbital P tem um formato um pouco diferente. Não vamos precisar ficar preso a esses formatos de orbitais. A gente vai representar orbitais genericamente desse jeito. Num orbital só cabem sempre 2 elétrons, tá? Sempre 2 elétrons, e a gente vai falar disso daqui a pouco. Não mais do que 2 elétrons em um orbital, ok? Então, os números quânticos, que são as raízes, tá, dessa função de onda, eles me trazem informações sobre o elétron. As informações mais relevantes. Vamos lá. Primeiro número quântico é o número quântico principal. Ele é representado pela letra N e ele te indica que camada o elétron está. Então, camada K n igual a 1, camada L n igual a 2, camada M 3, 4 e assim até a 7. O número quântico secundário, ele se refere a subcamada. Que subcamada ele está? Então, o S tem L igual a 0, P 1, o D 2 e o F 3. Então, o número quântico secundário, ele também pode ser chamado de azimutal, correto? Ele determina que subcamada que está. Então, por exemplo, quando você coloca lá no diagrama de Linus Pauling, ó, tem uma distribuição eletrônica aqui. Eu tenho o subnível S da primeira camada, mas eu tenho o S na segunda. Só que o S da primeira tem N igual a 1 e o S da segunda tem N igual a 2. O S da terceira tem N igual a 3. Então, esses subníveis e essas camadas, eles vão se combinando para formar a eletrosfera do átomo. Beleza. 3. Terceiro número quântico. Terceiro número quântico a gente chama de magnético, tá? E ele me traz a orientação no espaço. Ele vai dizer em que direção, tá, esse orbital se encontra. Seja ele um orbital S, um orbital P, um orbital D. E aí, ele é representado por M ou por ML. O ML, ele sempre vai de menos L até mais L. Então vamos lá. Subnível S, ele cabia 2 elétrons, não é? Eu disse alguns minutos atrás que cada orbital só comportava 2 elétrons. Então o subnível S, ele é formado de um orbital. Um único orbital S, e o valor do ML para ele 0, somente 1. 0 aqui. Para o P cabem 6 elétrons. Se cada orbital cabe 2, no P eu tenho 3 orbitais. Tem livro que traz até os desenhos PX, PY, PZ, está orientado nos 3 eixos, tá? E o valor do ML? Eu falei que ele vai de menos L até mais L. O L vale 1, então é de menos 1 até mais 1. Então menos 1, 0 e 1. Correto? O D cabe 10 elétrons. Se cabe 10 elétrons, eu tenho que ter 5 orbital. 2, 4, 6, 8, 10. Então, tá aqui os 5 orbitais D. As 5 regiões possíveis de eu encontrar o meu elétron. Menos L, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, até mais L, tá? O F cabe 14 elétrons. Se cabe 14 elétrons, eu tenho 7 orbitais. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. O ML, de menos L, menos 3 até mais L, mais 3. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Então, esses são todos os subníveis e os seus respectivos orbitais, tá? Então, você tem um número de orbitais que varia de subnível para subnível. Pensando, como a gente falou, que cada orbital cabe sempre em 2. Então, esse, tá, é o número quântico magnético. Ele te diz a orientação do espaço, a direção.
tá? Em que direção o seu elétron ou seu orbital está. Quarto número quântico. O quarto número quântico é o número quântico que a gente chama de número quântico do spin. Aqui a gente precisa contextualizar com algumas coisas da física. A gente sabe que toda vez que tem carga elétrica se movimentando, ocorre a indução de campo magnético. Então, quando você está vendo, por exemplo, espiras em física, você vê que o movimento dos elétrons por uma espira, ele induz campo magnético, não é isso? Bom, se o elétron é uma partícula dotada de carga e ele está o tempo inteiro girando ou se movimentando ao redor do núcleo, tá? E girando em torno do seu eixo, ele está gerando um campo magnético o tempo inteiro, tá? O átomo em si gera, tá? Campo magnético e ele gera spin. Bom, o elétron então, pensando que ele é uma esferazinha, tá? Então, pensando que ele é uma esfera dessa maneira, ele possui dois sentidos possíveis de rotação. Então, eu posso girar neste sentido anti-horário e posso girar neste sentido horário, certo? Eu só tenho dois sentidos possíveis de rotação, tomando esse eixo aqui como referência, não é? Agora, se eu estou tomando esse eixo como referência, como é que eu vou fazer para determinar o valor do spin? O spin do elétron, ó, ele está aqui. O spin do elétron, ele vale mais ou menos meio. Então, mais meio seria um sentido de rotação, menos meio seria outro sentido de rotação. Eu costumo representar o elétron assim, ó, para cima ou para baixo, tá? Para indicar um sentido de rotação e outro sentido de rotação. Bom, o que vai acontecer então? Eu vou ter, tá, nesses sentidos de rotação aqui, tá? Quando eles são opostos, eu digo que estão emparelhados. Quando está sozinhos, tá, ou com sentidos iguais, eles estão paralelos. Bom, o que vai acontecer? Num orbital, aí começa aqui, ó, princípio da exclusão de Pauli. O princípio da exclusão de Pauli diz que dois elétrons nunca podem ter os quatro números quânticos iguais, tá? E em função disso, a gente só vai poder ter dois elétrons por orbitais, e num orbital eles têm que estar sempre emparelhados. Por quê? Você tem que pensar que você vai colocar elétrons num quadradinho, e elétron com elétron tem repulsão. Para não aumentar essa repulsão, o que eu faço? Deixo sentidos de rotação diferente. Por quê? Quando um gira num sentido, é uma polaridade do ímã. Quando o outro gira no outro sentido, é uma polaridade diferente. Seria como se eu tivesse dois ímãs, norte se aproximando do sul. Então, em um orbital desse aqui, somente dois elétrons e com spins emparelhados. Eu nunca posso ter os dois girando no mesmo sentido, os dois assim ou os dois desse jeito. Tá? Isso chama-se princípio da exclusão de Pauli. Então, esse é o spin. É o momento magnético gerado pela rotação do elétron em torno do seu próprio eixo. Tá? Como eu tenho dois sentidos de rotação, eu tenho dois valores possíveis de spin, mais meio ou menos meio. Agora, como é que eu faço a determinação desses números quânticos para um átomo qualquer? Como é que eu vou determinar os elétrons, ou dos quatro números quânticos para um elétron aqui? Eu peguei o vanádio como referência e eu vou escolher um elétron dele para determinar os seus quatro números quânticos. Olha lá, existe uma denominação, tá, que muitas vezes aparece nos livros, que é o chamado elétron diferenciador. O que é esse elétron diferenciador? É o elétron de maior energia do átomo. Bom, o elétron de maior energia do átomo tem que estar no subnível mais energético, você concorda comigo? O vanádio, 23 elétrons. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d3. O subnível mais energético do vanádio está aqui, ele é o 3d3. Então eu vou tentar encontrar os quatro números quânticos para esse elétron diferenciador dele. Aí o que acontece? Esse spin, tá? Normalmente, não existe regra. Quando ele está para cima desse jeito, ele é mais meio. Quando ele está para baixo, ele é menos meio. Não é uma regra isso. Tá? Não existe convenção para o spin. Em geral, o exercício te define, mas é um costume que o mais meio seja para cima e os menos meio seja para baixo. Mas não há regra que determine necessariamente isso. O que eu vou fazer então? Eu sei que cada orbital desse aqui tem que ser só dois elétrons. Então, princípio da exclusão de Pauli. Num orbital desse, sempre dois que estejam desse jeito.
Mas aí tem uma outra regrinha que você vai usar para distribuir os elétrons, que é a chamada regra de Hund. Regra de Hund é chamada de regra da máxima multiplicidade. Ou seja, antes de eu colocar 2 elétrons em cada um deles, antes de ocupar duplamente um orbital, os orbitais todos têm que estar ocupados. Então presta atenção. Eu vou colocar os 3 elétrons no vanádio. Eu não posso vir aqui e fazer isso aqui. Coloco 2 aqui e o outro para cá. Tá errado isso, porque desobedece a regra de Hund. Isso aqui obedece ao princípio da exclusão de Pauli. Tá os 2 com spins emparelhados. Agora, tá contrariando a regra de Hund. Agora, eu disse que a regra de Hund fala que antes de ocupar duplamente, os outros orbitais têm que estar ocupados. Então, como é que é a distribuição correta? Ó, se eu coloquei o primeiro desse jeito, os outros têm que seguir a mesma regra. Ó, tá aqui. Então, eu tenho 3 elétrons para colocar. 1, 2, 3. Ah, mas se eu não complemento os outros? Tudo bem, tem orbital vazio. O D3, tá, ele tem 2 orbitais vazios, 3 ocupados. Esses 3 elétrons estão desemparelhados. Então, você pode dizer que o vanádio ele tem 3 elétrons desemparelhados. Certo? Agora, quem é o elétron diferenciador? O elétron diferenciador é o último que eu coloquei. Esse aqui é o elétron diferenciador. Me ajuda a colocar os números quânticos dele. Primeiro, número quântico principal, N. Que camada que ele está? Terceira. Aí, qual que é o número quântico secundário dele? Ele está no subnível D, não é isso? Subnível D tem L igual a 2. Aí, terceiro número quântico, o NL, menos 2, menos 1, 0. Qual que é o spin dele? Vou tomar como referência o que eu falei. Em geral, esse aqui é mais meio e esse é menos meio. Ele não está para cima? O spin dele vai ser o quê? Mais meio. Determinei os 4 números quânticos desse elétron. Então eu sei que camada que ele está, eu sei que subnível que ele ocupa, eu sei qual que é a orientação no espaço que ele está nesse orbital e eu sei o valor do seu spin, que é mais meio, tá? Então, tá aí. Essa é a relação dos 4 números quânticos, tá, desse elétron diferenciador. E eu podia fazer para qualquer um, tá? Então, se eu quisesse fazer uma distribuição diferente, vamos lá. Se, ao invés de D3 aqui, vou apagar para a gente fazer outro exemplo. Então, vamos exercitar isso aqui. Então, apagando aqui, vou fazer um outro exemplo. Imagina que ao invés de ser D3, ele fosse D8. Certo? Então tá. Vamos lá. Vamos tentar encontrar o que vai acontecer aqui. D8. Fazendo a distribuição. Ó, vou até apagar esses daqui. O que vai acontecer? Antes de ocupar duplamente, todo mundo tem que estar ocupado. 8 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Agora eu posso ocupar duplamente, porque todos os outros orbitais já têm elétrons. Então já foi 5, 6, emparelhei, 7, emparelhei, 8, emparelhei. É desse jeito que você vai fazer. Quem é o elétron diferenciador? Ó, é esse aqui. Me ajuda. Continua com N igual a quanto? 3. Continua com L igual a 2. Por que é L igual a 2? Porque é subnível D. O ML dele agora, ó. O ML dele continua sendo 0. E o spin? Agora eu inverti o spin, ele não está para baixo? Quando ele era D3, ele estava para cima. O spin agora passou a ser o quê? Menos meio. Então, esses são os 4 números quânticos desse elétron. Poderia fazer para os outros também. Se eu quisesse fazer para um elétron diferente, ó. Me ajuda aqui. Vou fazer aqui. Esse elétron, qual que é o valor do número quântico para ele? N. 3. O L continua sendo subnível D, então o L continua sendo
2. Aí o ml agora mudou. Qual que é o ml aqui? Aqui é 2, é isso? Mais 2. Lembra que o ml vai de menos L até mais L? E o spin? O spin aqui é mais... Então eu posso determinar os números quânticos de qualquer elétron aqui. Peguei do subnível mais energético, mas podia pegar daqui, tá? Se eu pegasse de uma camada diferente, ia mudar o N, talvez fosse N igual a 2, tá? Então, esses são os chamados números quânticos. Com esse conjunto de raízes da função de onda, eu consigo ter informações, tá, sobre a orientação no espaço, tá, sobre a camada que ele está, sobre a trajetória, o formato do orbital e tudo mais. Tá? São números quânticos ou soluções da equação de onda que me permitem tirar informações do elétron. Porque, segundo o modelo atômico atual, não é importante mais que eu determine onde está esse elétron. Somente algumas informações dele. Ok, pessoal?